Queria dizer que eu estou aqui debaixo da bênção do pastor Davi Magé, pastor João de Rei. Quero agradecer também à igreja que me permitiu estar aqui, passar a palavra do Senhor, a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu alegremente estar aqui. Queria que a igreja abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que este plano se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso, cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo a um risoto, já chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Porque Jesus diz: está consumado. E o que está consumado? Jesus aqui está falando que o propósito dele para remissão dos pecados pela humanidade já está concluído. Jesus ele faz esse sacrifício porque lá em Gênesis, na criação do homem e da mulher, a Eva desobedece a Deus, porque Deus deu uma ordem a eles: não coma do fruto proibido, não converse com a serpente. Só que Adão e Eva não escutam a Deus, eles não dão ouvido à palavra de Deus. Glória! Disso veio o pecado, a impureza do coração. Então, para Deus, para Jesus conseguir consertar essa falha, para conseguir remir os pecados da humanidade, ele envia Jesus. E eu acho algo muito interessante que Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Um pouco mais à frente diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é a semente? A semente representa a linhagem genealógica de Eva aos futuros homens que Deus iria levantar para tentar esmagar a cabeça da serpente. Mas por que Adão não esmagou a cabeça da serpente? Porque quem peca não esmaga a cabeça da serpente. O diabo começa a se perguntar: quem seria esse que me esmagaria a cabeça? Então o diabo faz um propósito de fazer cair todos os homens que Deus havia de levantar. Porque Deus fez uma promessa: eu vou levantar homens que vão esmagar a cabeça da serpente. Deus começa a levantar homens cheios do teu espírito para pisar na cabeça da serpente. Deus levanta Noé, homem de Deus, homem justo aos olhos de Deus. Construiu a arca para dar continuidade à humanidade. Na época de Noé, a sua família era a única agradável aos olhos de Deus. E como o mundo estava afundado na lama do pecado, Deus manda um dilúvio à terra e fala para Noé: Noé, constrói a arca para livrar a tua família. Noé escuta a Deus, constrói a arca e é livrado. Mas Paulo, Noé esmaga a cabeça da serpente? Não, por quê? Noé se embriagava. E embriagar é pecado, e quem peca não esmaga a cabeça da serpente. Abraão, Deus levanta Abraão, denominado pai da fé, homem que confiou em Deus e largou tudo, largou o conforto para seguir a palavra de Deus. Abraão confiava tanto em Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus prometeu um filho a ele. Abraão teve um filho e Deus pediu o filho como sacrifício para ver se Abraão realmente estava confiando em Deus e tinha fé em Deus. Abraão então foi ao monte sacrificar o filho, mas perto de estar sacrificando o filho, mandando um anjo para impedi-lo de sacrificar o filho. Então podemos ver, Abraão confiava plenamente em Deus, fazia coisas que aos olhos do mundo eram loucuras, mas para Deus era propósito. Então, Paulo, Abraão pisou na cabeça da serpente, ele esmagou? Não,
Abraão, porque Abraão mentiu. E mentira é pecado. Quem peca não esmaga a cabeça da serpente. Deus levanta Jacó, um homem que lutou contra o anjo, persistiu até ver a sua bênção. Mas Jacó teve um encontro com Deus também, só que Jacó mentiu. Mentiu para ter a primogenitura de Esaú. Mentira é pecado, e quem peca não esmaga a cabeça da serpente. A cabeça da serpente precisa estar limpo dos pecados, não pode ter pecados. Deus levanta Moisés, homem de grande intimidade com o Senhor Deus, o homem que libertou o povo do Egito, o homem que ficou 40 dias e 40 noites no monte, conversando com Deus, na presença do Senhor. Então podemos ver, Moisés era um homem grande, vamos dizer assim, de intimidade com Deus, um homem cheio da presença de Deus. Então Paulo, Moisés então pisa na serpente, já que tinha grande intimidade com Deus, já que ele tinha Deus na vida todos os dias. Moisés não pisa, não esmaga a cabeça da serpente. Por quê? Moisés, ele matou um homem para proteger o seu irmão. E matar é pecado. Quem peca não esmaga a cabeça da serpente. Ele levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era intenso. Davi ele se entregava a Deus. Ele tinha um coração, por mais que voltado ao pecado por causa da carne, mas ele tinha um coração que se arrependia profundamente. Ele entregava tudo a Deus. Só que Davi, ele se adulterou com Betseba. E quem peca não pode pisar na cabeça da serpente. Só que Deus levanta um profeta. Aleluia! O profeta Isaías vai profetizar sobre um homem que ia vir em uma geração. Deus usa Isaías para profetizar sobre o Messias, que ia vir para purificar a humanidade do pecado. Deus usa Isaías para dar esperança à humanidade e para mostrar a Satanás que Deus não havia perdido. Deus tinha tudo em controle. Satanás poderia ter falado: Deus levantou homens e eu o fiz cair. Com esse então vai ser diferente. Só que tem um porém. Não é qualquer homem, é Jesus. Não é qualquer pessoa, é o Deus que se fez humano para limpar os pecados da humanidade. É aquele homem que Deus disse: esse é meu filho amado e eu colocarei ele na terra. Deus dizendo por intermédio de Isaías, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e será seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E Isaías que vai profetizar sobre o sacrifício do Messias, a dor da libertação. Mas Isaías 53, capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu queria dizer uma curiosidade. Naquela época de Isaías, existia algo chamado holocausto, que era um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E para fazer esse sacrifício, precisava de um cordeiro. Só que o cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro não poderia ter manchas, não poderia ter falhas. Tinha que ser um cordeiro jovem, bom e saudável. Eu peço que a igreja lembre-se disso. O cordeiro não poderia ter manchas. O cordeiro tinha que ser bom, jovem e saudável. Podemos ver essa profecia que Isaías faz sobre o Messias nascido de uma virgem se cumpre no Evangelho, no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, podemos ver que Jesus usa uma mulher chamada Maria para conceber, Deus usa uma mulher chamada Maria para conceber o Messias. Ele aparece, um anjo aparece no sonho para José e diz: Maria, a sua esposa, virgem, conceberá um filho. Não se escandalize e não tenha medo, porque José pensou: como ela é virgem e teve um filho, então eu vou me omitir para não a escandalizar. Só que o anjo diz a José: é propósito, é Deus. Não fuja, cuide dela e continue com ela.
vivia em Nazaré. Nazaré era uma cidade que sofria um grande... Todos ofendiam Nazaré. Nazaré tinha uma má fama. Nada de bom saía de Nazaré. Só que, para fazer a obra de Deus, não é de onde você vem, não é de onde você sai, não é como você vem, não é o que você sabe, não é o que você deixa de saber, não é o que você consegue saber, é sobre obediência. Jesus, ele foi obediente do início da sua vida até o fim. Por isso que ele conseguiu completar a obra e completar as profecias dele, que os antigos profetas usados por Deus, que Deus levantou, profetizou sobre ele. Foi por obediência. Não foi porque Jesus falava dele. Foi por obediência. Não foi porque Jesus tinha uma oratória boa. Foi por obediência. Não foi porque Jesus era mais inteligente que todos, mas foi por obediência. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Paulo, Jesus não é Deus em um corpo humano? Sim. Então por que ele teve que demorar 30 anos para começar o seu ministério? Jesus não demorou. Ele começou no tempo certo. Ele deu como exemplo. Você só começa o seu ministério com paciência. Deus, ele tem um tempo para cada pessoa. Para Jesus foi 30 anos. Para Jeremias foi quando ele era jovem. Mas para Jesus foi quando ele já era adulto. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Antes de Jesus começar a pregar, antes de Jesus começar a espalhar a palavra dele, ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado e levado ao Pilato. Quando você começa a caminhar no propósito, o inimigo vai vir te tentar. O inimigo vai vir tentar te... O inimigo vai vir tentar te paralisar. Perceba-se, a primeira tentação que Satanás tenta contra Jesus foi na necessidade de Jesus. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Então Satanás veio e disse: tu não és o filho de Deus? Pega essa pedra, transforma em pão e come. Só que tem algo muito interessante aqui. Jesus rebate a tentação de Satanás com a palavra de Deus. Aleluia. Todas as vezes que Satanás tentava, Jesus vinha com a palavra de Deus. A gente só consegue vencer a tentação de Satanás quando estamos firmados com a palavra de Deus. Satanás não tem força contra a palavra de Deus. A palavra é soberana, passa por qualquer coisa, nada está além da palavra de Deus. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, pode vir tempestade, pode vir força, pode vir qualquer obra de Satanás, pode vir qualquer atribulação. Se estivermos firmados na palavra de Deus, nós iremos permanecer de pé. Nós iremos vencer as tentações de Satanás. Não é sobre nós, mas sobre a palavra de Deus que nos mantém firmes, andando por cima das águas. Aleluia! Glória a Deus! Você só vai quando dá mais importância para a necessidade do que para a prioridade. Você só cai quando busca a sua vontade e deixa de Deus para depois. Se Jesus não tivesse firmado na vontade do Senhor, ele cairia nas tentações de Satanás. Se Jesus não tivesse firmado na prioridade, ele cairia nas tentações de Satanás. Quando estamos firmados com fé naquilo que Deus nos diz, Satanás pode vir com qualquer coisa, permaneceremos de pé. Glória! Eu já vou pular um pouco mais à frente, quando Jesus começou seu ministério, pregando e espalhando a palavra dele às pessoas. Algo muito interessante é fariseus. Os fariseus eram religiosos da época, que se diziam cumpridores da palavra de Deus. Eles usavam como palavra a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Fariseus, eles julgavam as pessoas. Fariseus, eles diminuíam, desprezavam as pessoas. E diziam ainda estar cumprindo a palavra de Deus. Os
fariseus se diziam um povo separado. Os fariseus se diziam melhores do que os outros. Os fariseus, eles desprezavam as pessoas que não tinham cargo na época. Os fariseus pregavam. Eles até seguravam o microfone na mão. Mas fora da igreja, mas fora da vista dos outros, eles eram outra coisa. Os fariseus, eles jogavam pedra naqueles que diziam pecadores. Eles excluíam as pessoas. Eles pregavam somente para aqueles que eles queriam. Eles limitavam o poder de Deus. Por isso, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles só estavam firmados naqueles 5 primeiros livros, onde Deus ele não cita o Messias. Porque até lá, os 5 primeiros livros, Israel ainda estava andando bem, ainda estava na presença. Mas depois, Israel, ela se corrompe os valores do mundo. Então, Deus vendo que os seus filhos estavam corrompidos, começou a usar profetas para profetizar sobre o Messias. Aqui eu vou começar a pregar sobre o tema da minha pregação. É sobre a dor da libertação. Jesus sofreu para que você possa estar sorrindo hoje. Jesus sofreu para que você possa estar indo ao céu em encontro com Ele. Não foi fácil. Jesus sofreu muito para que você possa estar feliz hoje. Jesus sofreu para libertar a humanidade do pecado. Jesus, ele passou por muitas coisas só por amor a nós. Ele não tinha motivo de libertar a humanidade, mas ele fez por amor. Ele fez a criação e se entregou pela criação. Ele fez a criação e morreu pela criação. Ele tinha que fazer isso? Não. A misericórdia de Jesus já foi ter criado a gente. A gente que se desligou de Deus. E Deus que se ligou para a gente. É interessante como o amor de Deus é grande. É interessante como Deus, Ele é o amor. Ele não diz só com palavras, Ele diz com ações. Quando vemos que Jesus se entregou por nós, entendemos o que é o amor. O amor é entrega. O amor é renúncia. Jesus renunciou àquilo que ele estava sentindo. Porque no Getsemane ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus já sabia. Jesus já sabia de tudo que ele ia passar. De toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a calúnia, de toda a blasfêmia. Jesus já sabia. E mesmo assim ele preferiu se entregar pela humanidade, por amor. Jesus, sabendo de todas as coisas ruins que ele ia passar, ele decidiu mesmo assim passar por amor a nós. Valorizem, todos os dias devemos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Todos os dias devemos olhar para Jesus na cruz. Todos os dias devemos glorificá-lo pelo sacrifício dele na cruz. A libertação veio pelo sangue. A libertação veio pela dor. Por isso, Deus merece toda a glorificação. Deus merece toda a glória, porque Ele criou tudo e ainda nos libertou, sem motivo, apenas por amor. Deus ouvia ofensas absurdas, mas não pagava mal por mal, mas sim com palavras de edificação. Jesus, em toda a sua dor, não disse uma palavra torta para ofender, mas sempre para confortar ou exortar. Jesus, em toda a sua dor, nunca ofendeu ninguém. E você, quando é ofendido, como você reage? Na mesma moeda, do jeito que o inimigo gosta, ou de forma branda, respeitável e suave, do jeito que Deus nos ensinou? Não temos motivos para pagar mal com mal, servindo um Deus que pagou bem com o mal. Não temos motivos para pagar mal com mal, quando temos um Deus que por nossos pecados Ele se entregou. Não temos argumentos para falar contra Deus, para se justificar quando nós ofendemos o nosso irmão, porque ele nos ofende. Jesus, sendo ofendido pelos fariseus, sendo violentado pelos fariseus, morreu por eles, para a libertação deles. Jesus, sendo
ofendido, caluniado, blasfemado contra os fariseus. Se entregou por eles, por amor. Qual é a desculpa de segurar as palavras quando algum irmão nosso nos ofende? Qual é a desculpa de pagar bem com o mal, sendo que Jesus, em toda a sua glória, sendo exemplo de vida, pagou mal por bem? Devemos ser como Jesus. Quando um irmão nos ofende, devemos exortar, não retribuir a mesma moeda. Devemos dar um norte, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Se o irmão está te ofendendo, ele está cheio disso. Então seja bênção na vida dele e demonstre o amor que Deus derramou por você para ele. Porque Deus purifica corações. Ele morreu por isso. Ele morreu para a purificação do nosso racional, do nosso coração. Ele morreu para a purificação das nossas vidas. Então, quando um irmão nos ofende, devemos retribuir com o bem, não com o mal. Porque se a gente retribuir com o mal, só vai gerar mais mal ainda. Mas se a gente retribuir com o bem, a gente corta o mal. Os fariseus, eles atavam fardos pesados nas pessoas. Eles davam leis para as pessoas cumprirem, que nem mesmo eles cumpriam. Os fariseus eram muito de falar, mas pouco de fazer. Os fariseus, como já disse, eles julgavam, mas não faziam aquilo que eles falavam que era certo. Eles faziam totalmente o contrário. Jesus morreu por aqueles que ofenderam e maltrataram ele. Os fariseus perseguiam Jesus. Os fariseus ofendiam Jesus. Os fariseus blasfemavam contra Jesus. Os fariseus jogavam pedras em Jesus. Os fariseus faziam tudo contra a Jesus. E Jesus mesmo assim morreu por eles. Jesus é a maior prova de amor que podemos ter em nossas vidas. Porque é o maior exemplo de amor que podemos ter em nossas vidas. E quando todos faziam mal com Jesus, Jesus fazia o bem em todos. Não é sobre o que nós sentimos, não é sobre o que está em nosso coração, mas é sobre a razão que nós temos em seguir a Deus. É sobre pagar o mal com o bem o tempo inteiro. Seguir a Deus é negar as nossas emoções, porque nosso coração já é inclinado para o pecado. Eu posso garantir, se fosse qualquer um de nós no lugar de Jesus, a gente não passaria nem das ofensas que Jesus sofria. Eram grandes ofensas. A gente, com um pouco do vento que Jesus permite vir em nossas vidas, já queremos desistir. Imagina se a gente passasse pela tempestade que Jesus passou. Imagina se a gente sofresse tudo aquilo que Jesus sofreu. A gente será que somos cristãos? Ou será que somos pelas emoções? Será que se a emoção acabar, a caminhada continua? Jesus sofrendo, Jesus com angústia, continuou no caminho que Deus deu para ele. Uma informação que Deus me deu, que pode ser encontrada na palavra, é que o templo de Jesus estava corrompido. Lá tinha exploração dos pobres. O comércio corria no lado dos gentios, a única área onde os não-judeus podiam ficar, podiam orar. Então perceba-se, os não-judeus eram excluídos da sociedade. Os não-judeus eram excluídos pelos fariseus. Eram chamados de pecadores pelos fariseus. Então, eles eram excluídos da sociedade. Era a parte mais pobre que poderia se ter. Os vendedores iam no templo para Deus, que o templo era para Deus, e vendiam coisas para lucro próprio. Eles iam no templo que era para Deus e vendiam coisas para si. Eles estavam visando o próprio lucro. Eles superfaturavam em cima dos pobres. Lá também tinha a profanação do culto. Eles tinham ganância e haviam substituído reverência
transformado a casa de oração num centro de comércio e de lucro. Então, o templo que era para Deus, estavam usando para si próprio, para vender coisas, para lucro próprio, para a própria exaltação. Eles estavam cegos por eles mesmos. Eles estavam cegos por aquilo que eles queriam. Eles estavam cegos pelas próprias vontades. Se nem no templo adoravam a Deus, como iriam adorar fora? Se nem aquilo que era para Deus estava correto por causa da humanidade, o que eles iam fazer? Então, por isso que Jesus veio para a salvação. Jesus veio para reerguer a presença dele no mundo. Deus enviou Jesus para a nossa salvação. Deus enviou Jesus para reedificar o templo dele. Jesus, vendo que no templo dele tinha muitos comércios, Jesus vendo aquela corrupção que estava naquela época, ele se irou, ele entrou no templo, derrubou as vendas, expulsou os vendedores e os compradores. Mas para que Jesus fez isso? Porque ele zelava pela santidade. O templo de Deus é para exaltação e glorificação dele. Nós estamos aqui não por nós, mas por ele. Nós estamos aqui para nos exaltar. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Estar aqui falando a palavra de Deus não é falar sobre nós, é falar sobre ele. É falar sobre o que ele passou. É falar sobre o que ele sofreu. É falar sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Estar aqui pregando não é testemunho que só fala sobre nós sem a exaltação de Deus. É testemunho que engrandece a Deus. É testemunho que sobe a glorificação e a exaltação de Deus. Estar aqui não é para nós, mas para ele. Os fariseus iam constantemente tentar Jesus, para tentar falar, para tentar fazer Jesus falar algo errado, para que eles pudessem acusar. Em toda essa trajetória, sempre vinham fariseus, escribas e saduceus, para tentar parar Jesus, para tentar acusar Jesus daquilo que ele não fazia, para tentar fazer Jesus falar algo que era contra o ego deles. Os fariseus iam constantemente aonde Jesus ia, perseguindo ele. Jesus não tinha um dia de paz. Jesus tinha que ficar acampando por lugares, porque ele não tinha lugar para descansar a sua cabeça. Os fariseus perseguiam, os fariseus, uma linguagem mais jovial, enchiam o saco de Jesus, eles perturbavam Jesus. Então imagine, você não pode fazer em paz aquilo que você nasceu para fazer. Jesus todo dia sofria calúnia. Jesus todo dia ouvia blasfêmias. Algo que, quando eu li, eu fiquei impressionado foi: os fariseus diziam que Jesus estava junto de Deus, o príncipe dos demônios. Os fariseus dizem isso logo após Jesus tirar os demônios de um homem. E os fariseus, vendo isso, disse: ora, ele trabalha com Deus, porque ele tira demônios, eles trabalham para si. Jesus repreendeu, dizendo que nem mesmo lá, naquele lugar, que eu não gosto de falar o nome, existe trabalho com separação. Então ele nos mostra, aos fariseus, sempre falando: eu estou aqui em nome de Deus, não em nome de outro alguém. Eu estou aqui em nome do Pai, para cumprir as profecias e a vontade do Pai. Jesus no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Quando vão fazer o azeite, eles pegam a azeitona e botam na prensa. E prensam até sair o azeite da azeitona. Para isso, a azeitona tem que ser esmagada. Então, olha, se Getsêmani significa prensa de azeite, Jesus então ia ser prensado? Sim. Ele foi prensado por nossas dores, assim como diz no texto de Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que
que nos traz a paz estava sobre eles. Como Isaías profetiza sobre isso, é Jesus no Getsêmani. Na palavra diz que ele sentiu uma angústia grande e suou sangue. Para suar sangue, de acordo com os estudos reais, que até hoje a palavra de Deus se cumpre. Para mostrar que a palavra de Deus não é falsa, não é magia, a ciência diz: para suar sangue tem que ter um nível severo de estresse ou pânico, angústia emocional profunda ou traumas psicológicos. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava sofrendo por vocês e por mim. Ele estava sofrendo pela humanidade. Dali, ele já estava angustiado. Ali, ele já sabia tudo o que ele ia passar: a traição, a violência contra ele, a dor que ele ia passar. Ele já sabia de tudo. E mesmo assim, decidiu se manter no caminho para a libertação da humanidade. Jesus, mesmo suando sangue, por sentir uma angústia tão profunda, preferiu ficar no caminho para a libertação da humanidade. Jesus estava angustiado, Jesus estava sofrendo, mas mesmo assim, por amor a nós, ele preferiu ficar nesse caminho de dor para a libertação dos seus filhos, da sua criação, por amor a nós. Jesus foi pensado como uma azeitona, e o seu óleo, seu sangue santo foi derramado em nós, nos purificando do pecado. Azeite, na palavra, pode ser visto como unção. Unção é uma blindagem dos valores carnais. O que podemos pegar disso? O sangue de Jesus nos limpa do pecado, nos blinda daquilo que vem do mundo, do que é impuro. O sangue de Jesus não foi sangue em vão. Ele fez como uma azeitona. A unção, ela te blinda do mundo, assim como o sangue de Jesus te separa do mundo. O sangue de Jesus te purifica das coisas do mundo, assim como a unção te tira de perto das coisas do mundo. Unção nada mais nada menos é que a separação de nós aos valores carnais. Então, ali Jesus estava como o sangue de Jesus estava como um azeite, tirando aquilo que é do mundo e deixando aquilo que vem de Deus em nossas vidas. Jesus se entregou por nós, sabendo das dores, das traições, das calúnias, das blasfêmias, das agressões, dos pecados e das iniquidades. Jesus foi prensado no Getsêmani como uma azeitona e logo depois foi traído por Judas. Mas só que Jesus já sabia da traição, e algo que Deus tocou no meu coração para falar é: Jesus, sabendo que Judas ia o trair, ainda assim chamou ele de amigo. Jesus, sabendo que Judas o ia trair, ainda assim chamou ele de amigo. Isso mostra o amor que Deus tem por nós. Isso mostra o amor que Deus tem pelos seus filhos. Isso mostra o amor, o propósito. Isso mostra quanto Deus amou a humanidade, mesmo sabendo que ia ser traído. Isso é lindo de ver. Isso mostra quão bom Jesus é e quão mal nós somos. Mesmo Jesus sabendo da traição, mesmo Jesus sabendo dos pecados, Ele se entregou. Que todos os dias a gente possa entender o valor da cruz, o valor entregue, o amor de Deus. Jesus, Ele nunca reclamou, nunca pecou, nunca murmurou, apenas foi confiando em Deus, sabendo que no final tudo valeria a pena. Como você se encontra hoje? Passando por suas dificuldades, reclamando, murmurando e pecando? Ou fazendo como Jesus, tendo a certeza de que no final tudo vai valer a pena?
Jesus, por mais que ele sabia das dores, ele sabia que tinha um propósito das dores que ele ia sentir, a libertação da humanidade. Às vezes, Deus, ele não conta o propósito, a promessa que nós iremos passar. Ele não conta as tempestades que nós iremos passar, mas ele conta a promessa. Ele conta o que vai acontecer e o que seremos, mas ele não conta o que vamos passar. Porque veja bem, se Deus chegasse hoje para você falando, você vai ser o pregador da minha palavra, você vai ser o profeta do Senhor, eu vou te usar para muitas gerações, eu vou te usar para pregar em muitos lugares. Só que ele vem contando o processo. Você vai ser caluniado, você vai ser traído, você vai ser agredido, você vai sofrer pelo meu nome, você vai ser perseguido onde você for, você não vai poder descansar direito, você vai sofrer todos os dias. Será que você aceitaria ser o pregador da palavra do Senhor sabendo do processo? Será que você aceitaria ser um pregador da palavra sabendo da dor? Jesus sabendo, foi que se entregou por nós. Antes de Jesus se entregar para ser crucificado, ele contou aos seus discípulos, e Pedro o repreendeu, dizendo: tenha piedade de ti, Senhor, isso não pode acontecer. Só que Jesus chama Pedro de... Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Ora, Paulo, Jesus diz para o homem que traiu ele: oi, amigo, e diz para o homem que deu um conselho para ele não ser crucificado, porque ele iria sofrer. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Eu te explico por que é melhor uma traição que te faz ir ao propósito do que um conselho que te afasta do propósito. Se Jesus tivesse escutado o conselho de Pedro e não tivesse ido à crucificação, não tivesse sofrido por nós, não teria libertação da humanidade, não teria remissão dos pecados. Às vezes você vai ouvir conselhos que possam até ser bons à nossa carne, mas nunca ao propósito. Mas Deus dá direcionamento quando você escuta esses conselhos. Jesus foi preso, e quando foi preso, foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o Conselho e Supremo Tribunal dos Judeus, localizado em Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer, em Mateus capítulo 26, versículo 59, o que os príncipes dos sacerdotes estavam dizendo. Se juntaram ali todos os príncipes dos sacerdotes e um ancião, e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para dar a sentença de morte. Algo que eu vejo que é impressionante, mesmo todos ali no local, querendo caluniar a Jesus, Jesus se manteve em silêncio. Quantas vezes, nas calúnias, nas mentiras, nós queremos erguer a nossa voz para se justificar? E quantas vezes a gente queria se justificar e discutir com quem a gente caluniava deu certo? Jesus ficou quieto, porque ele sabe que falar com um tolo, cego pelos seus ídolos e vontades, é como falar com uma parede. Jesus só ia perder tempo e ele só ia acusar. Quando alguém te calunia, quando alguém te ofende, quando alguém dá falso testemunho sobre você, tem um juiz lá em cima, que você não precisa dizer nada, mas ele defende a sua causa. Jesus em silêncio, teve um momento que o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Filho de Deus. Então Jesus disse: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes como forma de indignação àquilo que Jesus estava falando. Perceba, ele estava tão cego àquilo que ele acreditava, por limitar o poder de Deus, que ele estava indignado sobre a palavra de Deus. Isso não tem sentido. Um homem está indignado porque ele diz que o outro homem está indo contra a palavra de Deus, sendo que o homem está contra a palavra de Deus.
Sabe que às vezes quando a palavra de Deus vem e nos confronta, a gente não faz como esse homem e fica indignado? Pergunta, mas Deus por quê? Isso não é de Deus não. Só porque confronta o nosso ego, porque quebra o nosso orgulho. Às vezes Deus vai falar de uma forma como nunca falou com nós. Às vezes Deus vai falar de uma forma que até nos machuca, mas é um ferimento que nos leva ao propósito. É um ferimento que nos exorta, não nos ferra para cair. Jesus, Ele não nos confronta para cairmos, Ele nos confronta para nos elevar. Às vezes Jesus fere, às vezes Deus fere, acontece coisas, Deus permite coisas que vão ferir a gente, mas nunca é para o nosso mal, mas sempre para o nosso propósito. Disseram que a sentença de Jesus era réu de morte, por ele dizer que veio em nome de Deus para libertar a humanidade. Perceba-se, nem sempre quando você for fazer algo bom vai ser aceito. Nem sempre quando você for fazer algo bom de Deus vai ser apoiado. Jesus estava sozinho, somente com a presença do Pai. Jesus estava sendo caluniado, sem ninguém batendo no ombro dele para falar, continua. Ele só estava pelas promessas de Deus. Ele estava pelo propósito de Deus. Ele estava lá para a glória de Deus. Ele continuou mesmo sem ninguém o apoiando. Ele continuou mesmo sem ninguém dizendo palavras de esperança para ele. Quantas vezes nós queremos parar porque estamos nos sentindo só? Quantas vezes nós queremos parar porque ninguém vem com palavras de esperança? Mas Jesus, sendo Deus, caminhou pelo propósito, sentindo a dor, sozinho, caluniado, ofendido, fatigado. Ele preferiu, mesmo sem palavras de esperança, acreditar na única palavra que Deus deu à vida dele. Vai ter vezes que Deus vai nos dar uma palavra e vai nos deixar caminhando só com a promessa dessa palavra. E isso já é mais que o suficiente, porque o Deus que promete é fiel para cumprir. Porque o Deus que dá a direção é o Deus que te guia até o ponto que Ele falou. Deus nunca vai te dar uma palavra que Ele não possa cumprir. Deus nunca vai te dar uma promessa que Ele não possa cumprir. Deus não é homem para mentir. Aleluia. Eu vou voltar nesse ponto que taparam os olhos de Jesus com uma venda e batiam nele e disseram, profetiza quem te bateu, zombando de Jesus. E muitas coisas diziam, blasfemando de Jesus. Eles blasfemaram, eles zombaram no poder de Deus. Eles disseram de uma forma mais clara, adivinha quem te bateu? Você não é Deus? Eles estavam zombando do poder de Deus. Eles estavam zombando do propósito de Deus. E mesmo assim, Jesus se entregou por nós. E tem gente que se pergunta, por que toda glória tem que ser para Deus? Porque Ele pegou toda a enfermidade da terra para si e se levou para a cruz. Porque Ele criou os humanos. Ele criou a terra. Ele é a existência. A definição de existência é Deus. A definição de amor é Deus. Não dizem que Deus é amor porque só por enquanto. Dizem que Deus é amor porque Ele se entregou por nós sem motivo nenhum. Amor não é sentir. Até porque Jesus estava angustiado. E quando a angústia vem, a gente quer parar. Então vamos botar parafraseando. Jesus queria, vamos dizer assim, Jesus estava sentindo que queria parar. Mas ele tinha na cabeça dele a razão do propósito. Não é sobre para cumprir a obra de Deus, não é sobre sentir, mas é sobre obedecer. Não é sobre sentir, é sobre permanecer no caminho quando tudo estiver errado. Eu já não encerro um último ponto para a crucificação. Na execução humana, era utilizado um
chamado de flagelo. O que era isso? Era um chicote formado por várias tiras de couro com pedaços de osso, chumbo e metal. Os romanos estavam batendo em Jesus com o chicote de osso, chumbo e metal. Imagina a dor que Jesus sofreu sendo chicoteado por você com um chicote de osso, chumbo e metal. Dizem que Jesus merece toda a glória, não em vão. Olha o que ele sofreu por você, sendo chicoteado com um chicote de osso, chumbo e metal, sendo caluniado. Esses materiais rasgavam profundamente a pele e os músculos, assim deixando o caminho mais doloroso. Então imagine ter que carregar uma cruz de aproximadamente 20 quilos naquela época, sendo chicoteado por um chicote de osso, chumbo e metal. Eu pesquisei mais a fundo e pesquisei a localidade do Sinédrio, a localidade onde Jesus foi crucificado. E era mais ou menos 1 quilômetro a 600 metros. Então imagina Jesus com uma cruz de 20 quilos sendo chicoteado com um chicote de chumbo, osso e metal. Todos nós queimando e zombando de Jesus. E ele indo para frente para ser crucificado, entregue pela humanidade, para a humanidade, sendo chicoteado por um chicote de osso, chumbo e metal. Imagina o que ele estava sentindo mentalmente, psicologicamente e fisicamente. Jesus teve uma hora que ele não aguentava mais, ele estava, me esqueça a palavra, mas ele estava fadigado. Então, Simão Sirineu teve que carregar a cruz para ajudar ele, diz na palavra de João. Então imagine Jesus cansado fisicamente. Jesus tinha sido espancado fisicamente, porque a palavra nos diz que assim que deram o réu de morte para Jesus, esbofetearam e açoitaram Jesus. Imagine a dor que Jesus estava, mas mesmo assim ele preferiu carregar a cruz até o local que ele iria entregar a vida dele pela humanidade. Ele iria libertar. Jesus foi caluniado, açoitado, zombado, blasfemaram contra ele. Jesus foi perseguido, maltratado, tentado por diabo. Disseram que ele estava junto dos príncipes do demônio. Jesus foi cuspido, foi traído e negado. Um discípulo que andava com Jesus, que dizia ser o líder dos discípulos, traiu, negou Jesus. Jesus foi traído, caluniado, zombado e negado. Isso tudo por amor a nós, por amor à humanidade. Eu peço que os irmãos possam sempre lembrar: já não há mais culpa alguma sobre as nossas vidas, porque Ele tomou para si toda a dor. Ele sofreu para vocês. E também glorifiquem a Deus, porque Ele merece. Ele sofreu para a nossa felicidade. Ele sofreu para a nossa exaltação. Jesus sofreu para você viver. Já não é mais tempo de brincar. Jesus se entregou para te libertar. Leve a sério a crucificação. Já não é mais tempo de perder tempo, mas é tempo de reconhecer o verdadeiro significado da cruz. Jesus veio para os pecadores, não há culpa nenhuma para não o seguir. Desculpa nenhuma. Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por aqueles que caluniavam Ele. Jesus morreu por aqueles que blasfemavam contra Ele. Jesus morreu por aqueles que açoitaram Ele. Jesus morreu por aqueles que cuspiram Ele. Jesus morreu por aqueles que zombavam dele. Nessa noite eu me entrego, mas querendo deixar uma meditação para os irmãos. Jesus sofreu por você. Então se dê valor. Jesus se entregou por você. O Espírito Santo, quando Jesus diz, está consumado, ele vem depois de 3 dias dentro da gente. Então o nosso valor sem Jesus não é nada, mas o nosso valor, reconhecendo a cruz, ao sacrifício de Jesus, um Deus se fazendo humano,
para libertação e amor pelo povo. Então, eu queria agradecer a oportunidade que a igreja me deu de falar sobre aquele que nos amou, de falar sobre Jesus, aquele que nos libertou. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um que está aqui e agradeço a Deus pela oportunidade.